Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio na base delas. Antes, é, clica, compartilha, clica no sininho, manda para todo mundo aí esse episódio para que chegue para o maior número de pessoas possíveis. Eu estou aqui com a Paula, que vai apresentar os nossos entrevistados de hoje. Pessoal, hoje o episódio está mais que especial. Duas pessoas aqui que representam a política de verdade. Edson Japão e Kate. Duas pessoas que eu amo do fundo do meu coração. E eu gostaria que vocês dois se apresentassem. Vou começar pela Kate Japão, primeiras damas. Prazer, eu sou Kate Ferreira, tenho 31 anos, mãe, esposa, empreendedora, agente política, de participação comunitária, porque eu acredito que a política é feita lá no chão, é com quem vivencia as ações, vivencia no dia a dia, que acaba tendo um pouco mais de propriedade para falar sobre. Essa é um pouquinho de quem eu sou. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, tá? Eu sou o Edson Teixeira, mais conhecido como Edson Japão, 45 anos, casado com a Érica, pai do Luigi e do Matheus. Sou formado em administração de empresas e atuo muito dentro das periferias da cidade de São Paulo há 11 anos, onde eu fui criado e tento, de alguma forma, retribuir, né, todas as oportunidades que eu tive com um projeto chamado #Eu Acho um Absurdo. Começou como um projeto, hoje é um instituto, né, que né, sei lá, mais do que ninguém sabe, está aí desde o começo, o Poit também, várias pessoas do Novo apoiam, né, desde o começo, e eu tento levar para a galera, para a molecada da periferia, um pouco de realização de sonho, né? Eu tive muito, pude realizar muitos sonhos e levo para a criança da periferia a esperança, a solidariedade, e hoje, assim, eu me sinto não um administrador, mas um empreendedor social, por conta de todo esse trabalho. E como que nasceu a ideia do Acho um Absurdo? Nasceu numa brincadeira entre amigos, né? E a gente tinha muitos absurdos, né, na sociedade. A nossa educação, uma coisa bem simples, como jogar lixo nas ruas, a nossa política, toda essa parte, assim, que as pessoas estão descontentes, né, na nossa sociedade, e a gente começou a apontar isso. Eu acho um absurdo X. Mas só essa coisa de você apontar, você criticar, o que a gente está fazendo para, né, qual é a nossa contribuição para uma sociedade melhor? A gente começou a pensar, fazer algumas ações sazonais, com Páscoa, Natal, Dia das Crianças, mas só isso não é o suficiente, né? A gente se sentiu muito na obrigação de fazer um pouco mais. E o caminho que a gente viu foi a educação, né? A educação cercada ali de lazer, tecnologia, incentivo ao esporte. E o que a gente conseguiu colher nesses 11 anos foi muito satisfatório, né? Porque durante a pandemia, muitas pessoas não tinham ali o que fazer, né? Não podia levar o filho na escola porque estava fechado, não tinha renda, e além da educação que a gente estava oferecendo ali, o espaço, um ambiente satisfatório, saudável para a criança, a gente também conseguiu levar cursos, né, para as mulheres, vamos dizer assim, porque a maioria das chefes de família são mulheres na periferia, e para elas terem uma renda. E foi um momento muito importante, assim, que fez muito sentido o projeto, né? Que a gente estava meio que tentando entender qual era o nosso propósito, e a gente tinha ali feito uma ponte com grandes empresários, o Pão de Açúcar, o União São Paulo, que estava fazendo a arrecadação, tinha as cestas, tinha o gás, tinha toda essa estrutura para levar a renda para as pessoas, que era a cesta digital, mas não tinha expertise de quem entregar na ponta. Então a gente juntou a fome com a vontade de comer, e durante a pandemia a gente sentiu a nossa importância, fez todo sentido. A pandemia veio para mostrar a nossa importância, que a gente fez uma ponte das pessoas que têm para oferecer com as pessoas que precisam. O Kate, você, acho que na vida sempre participou, né? Sempre esteve à frente de muitas ações sociais. Gostaria que você contasse para a gente um pouco sobre isso e também sobre o Bairros Vivos, né? Que você está à frente lá em Taubaté. E eu gostaria que você contasse um pouco também sobre o Bairros Vivos e como foi essa iniciativa e como que é. Tá, vamos lá. Começando, né? Eu vim de projeto social.
Então, eu ainda brinco muito lá na comunidade. As pessoas falam que eu sou cria de projeto social, como do Japão, né? Então, através das escolas, do terceiro setor na minha cidade, isso impactou a minha vida e mudou totalmente o rumo dela. Hoje eu vejo jovens que estavam comigo ali no projeto e não conseguiram, muitos deles, percorrer esse caminho. Também sou administradora, sou formada em gestão pública, e através disso eu comecei a sentir a necessidade, mais uma vez, de retribuir para a sociedade tudo aquilo que eu recebi. Então, também comecei com as ações de Páscoa, Natal, Dia das Crianças. Hoje, esse ano já faz 10 anos em Taubaté, e eu também senti que isso era muito pouco. Então, eu entendi o meu potencial, o meu potencial até de mobilização de pessoas, de vamos nos juntar, vamos fazer acontecer. E aí nasceu também um projeto na cidade que é o Brincando na Rua. O Brincando na Rua é porque fui mãe jovem, aos 19 anos, então eu brincava muito com minhas filhas. Eu levava minhas filhas para escorregar no papelão, para jogar um taco, para pular corda, e eu via que as crianças não tinham muito até esse contato familiar, que muitas vezes você pode estar morando dentro da mesma casa, mas você não consegue perceber, às vezes, o que seu filho está passando ali. Então, veio a ideia do Brincando na Rua, que era para a gente conectar as famílias, fechar uma rua, literalmente, no começo de uma forma inconsequente. Eu nem pedi autorização para as secretarias responsáveis. Eu ia lá, lacrava uma rua com a fita zebrada dentro das comunidades. A comunidade me dava todo um suporte. Vai lá, fecha. Qualquer problema a gente segura aqui. Então, a gente começou esse movimento. Meu esposo sempre falo que ele é a base, porque ele é muito parceiro. Então, a gente começou a fechar essas ruas e ter esses momentos com as comunidades. E aí veio Brincando na Rua, porque eu também tenho uma experiência aí na área da dança, então eu comecei a levar dança para dentro das comunidades. E estando dentro da comunidade, né, Japão, a gente consegue entender e fazer um diagnóstico mais preciso daquela comunidade. Porque a comunidade, muitas vezes, ela sim, falta estrutura, falta infraestrutura, falta oportunidades, mas às vezes falta a gente conseguir explorar o que a comunidade tem. Então, a comunidade tem muito potencial, precisa, é claro, de às vezes dar uma alavancada, né? Precisa de alguém chegar lá e dar uma bomba de combustível, falar, vocês são capazes, o que vocês fazem é incrível, incrível, porque às vezes eles não tá tão acostumado a viver dessa maneira, tá tão acostumado a já ter esse rótulo da sociedade, que a comunidade, às vezes, ela se coloca para baixo. Então, diante disso, eu fui buscando, cavando as minhas oportunidades, e eu falo que muitas dessas oportunidades, eu acho que foi Deus que foi abrindo as portas, e um belo dia, eu fui convidada pelo Sérgio. O Sérgio era deputado estadual, 2020 para 2021. E aí eu fui convidada junto com vários líderes sociais, pessoas que realmente impactam na comunidade, e eu não sabia nem por que eu estava ali, para ser sincero. Cheguei numa reunião aleatória, o Sérgio se apresentou, falou que era deputado na época, e ele conta essa história para todo mundo, tá? Por isso que eu não tenho problema contar. E aí ele levantou a mão no final da reunião e falou, você me ajuda? Preciso ser conhecido na cidade. Eu falei, eu não vou te ajudar. Quem é você? O que você fez? O que você faz? O que você faz para mudar a realidade dessas pessoas? Ele não pega meu número que você vai me conhecer melhor. Uma semana depois, né, no auge da pandemia, o meu celular bombando, as pessoas pedindo ajuda dentro do pronto-socorro, sem maca, naquela crise que estava. Eu liguei para o Sérgio e falei, você não é deputado? Você não falou que é de Taubaté, que você quer ajudar o taubatiano? Então, vem aqui na UPA. A UPA está super lotada, a gente sabe do desafio da pandemia, mas quero ver a sua atuação diante da sociedade. E aí ele falou, tô em outra cidade, me dá 40 minutos, eu chego. E lá chegou ele. Então, quando ele chegou, a gente começou a se aproximar muito mais. E aí teve uma oportunidade como estagiária, na época, com o Marcos Ferreira. Falo que o Marquinho... O Marquinho. O Marquinho, né? E essa oportunidade com o Sérgio ali, eu comecei a aproximar, a fazer a minha participação,
que era trazer ele para uma realidade, aproximar as pessoas dele, até para quebrar alguns tabus, que em Taubaté tem os tabus, né? É um partido de rico, é isso, é aquilo, é tudo que a gente está acostumado a ouvir diariamente. E aí, nessas rodadas com o Sérgio pela cidade, começo, como ele também fala, era eu e ele e um carro. Era nós dois rodando ali pela cidade. A gente começou a andar pelos bairros de periferia de Taubaté. E em uma dessas praças, o Sérgio falou: imagina se isso aqui fosse vivo. Porque era uma cena desesperadora. Era uma praça, a única área de lazer daquela comunidade, com mato alto, apagada, parquinho quebrado. Então a gente percebia que o único equipamento de lazer ou esportivo que aquele bairro tinha estava numa condição que não era para uso. E aí, quando você tem um lugar com mato alto, escuro, está mais propício ao crime ocupar do que as famílias ocupar. E aí o Sérgio fez essa fala, e se isso aqui fosse vivo? E isso ficou. Passou-se o tempo, né? O Sérgio veio aí para prefeito, também estava ali na frente, na campanha, justamente com a interlocução com a rua, a participação comunitária. E esse projeto, essa nossa ideia do isso aqui vivo, foi começando a criar um corpo melhor, né? Um corpo maior ali. E ele vindo ele sendo eleito prefeito, eu falei, agora é hora de tirar do papel. Aí ainda, né, as pessoas, será que não é momento de esperar um pouquinho? Primeiro ano de governo, cidade quebrada, sem dinheiro, como é que a gente vai fazer isso? Eu falei, a gente vai fazer com o que a gente tem. Para a gente fazer algo grande, a gente tem que começar pequeno. Então, vamos começar com o que tem. Mas, modéstia à parte, nós não começamos pequeno. O primeiro Bairro Vivo, nós já demos início com 38 serviços, porque eu acredito que o Bairro Vivo, hoje na cidade, né, é um projeto onde a gente aproxima a comunidade do poder público. Não é a comunidade buscar o serviço, é o serviço chegar na comunidade. Então, falei, vamos usar tudo que nós temos. E eu fui um pouco ousada no primeiro mês já. Falei, eu vou atrás de parceiro. Já fui atrás do corpo de bombeiro. Eu saí pedindo para Deus e o mundo. Eu falo que assim, era eu, uma prancheta e um sonho. E aí ele confiou, ele falou, vai lá, tenta ver o que é possível e vamos tentando com a estrutura que a gente tem. Então, o nosso primeiro Bairro Vivo foi assim, muito satisfatório, até foi de uma forma bem técnica que a gente faz essa escolha, com base no censo, com base em número de atendimento CRAS, para entender a vulnerabilidade social de cada bairro, da periferia para o centro, então os bairros sempre vindo aí das extremidades, da onde realmente o serviço precisa chegar. Se a gente for parar a pensar um pouco, vou dar um exemplo que é a minha briga do mês, tá? É a minha pauta lá do mês. A pessoa não votou, ela precisa regularizar o seu título de eleitor. A taxa para regularização, às vezes, é mínima. É 3, 4, 5 reais. Mas na nossa cidade, se a pessoa pegar um bairro periférico, por exemplo, Esplanada Santa Terezinha, que recebeu a nossa última edição do Bairro Vivo, e ela for até o cartório para regularizar, ela gasta R$14 de Uber. Então, a ideia é que o serviço chegue e facilite para a comunidade de resolver ali as suas pendências. Eu falo que esse formato de levar dos serviços, falo que veio da minha mãe. Que a minha mãe sempre foi faxineira. Então, um dia que ela precisava se dirigir até a prefeitura para conseguir resolver uma demanda de saúde, de educação, era R$100 a menos no nosso orçamento. Então, é isso. Muito bom, não é, Japão, esse programa? Sim, levar o serviço, né? Levar o serviço, eu acho sensacional. Quando eu conheci, quando eu vi, ela começou a me contar, olha, tem isso, eu falei, meu Deus, mas tudo isso, tudo isso. Não só esse serviço, né? Mas tantas outras coisas, né? Que a gente fala, Taubaté ainda tem um estilo de favela. São Paulo é uma outra realidade na periferia, né? Então, assim, além do serviço, ali de você regularizar uma documentação, tem a parte de educação, tem a parte de saúde, não tem esgoto, tem a parte de urbanismo, tem a parte de transporte, tem habitação, tem a parte econômica, tem a parte social, que é um tanto complexa, né? Com essa
com esse relato dela, você percebe que, assim, a gente está falando de Taubaté, mas a favela realmente é um lugar que é separado da cidade, é separado da nossa sociedade. Todo esse trabalho que a gente faz no Novo, costumo dizer, que é para juntar, fazer uma sociedade boa para todo mundo, né? Porque não existe outro projeto melhor para nossa política a não ser o Novo. Muita gente, que ela colocou aqui, que algumas pessoas colocam como um partido de elite. É lógico, o sistema não vai querer deixar a gente penetrar, pegar o poder do sistema e entregar para o povo, né? Que esse é o nosso objetivo. Não dá para a política tradicional aceitar a nossa entrada. Então, assim, quando fala de elite, não vou falar que seja um partido de elite na parte econômica, né? Porque, assim, faz muito sentido que a gente faz todo o trabalho e a proposta do Novo para sobrar mais dinheiro para as pessoas mais simples, para os serviços estarem voltados para as pessoas mais simples, que mais precisam, né? Quando a gente fala de projeto novo, se é elite dentro da política. Se a gente for considerar o que eles estão querendo dizer, Sim. não é uma elite da parte econômica, é uma elite dentro da própria política. A gente é o melhor projeto para o Brasil. A gente é um projeto de país, não é um projeto de poder. Costumo, né, falar para as pessoas do meu dia a dia que se a gente não levar a proposta do Novo para o conhecimento do povo, a gente vai estar convencendo a gente mesmo. E quando as pessoas começam a entender o objetivo do Novo, cara, é impressionante. Ah, é assim? Lá é assim? Recentemente, uma pessoa me pediu um contato de alguém na prefeitura para fazer uma regularização, um alvará, uma liberação, uma autorização, porque tinha acabado de comprar um trailer de lanche. Eu falei, não, a gente, por nós, isso aí você já sairia trabalhando. O cara quer gerar riqueza, vai empregar pessoas da própria comunidade, ativar a economia local. E aí ele falou assim, não, vocês são contra isso? Eu falei, a gente é contra. Pô, você quer... A gente, quanto menos a gente atrapalhar você, o pequeno empresário, os pequenos negócios, a gente vai fazer crescer. E a pobreza, a miséria, a gente não vai conseguir vencer se não for com riqueza. Muita gente demoniza, né, o capital, fala que o empresário é o grande vilão da sociedade, mas mais de 90% são pequenos, micro empresários que sustentam aí a nossa economia. Dentro da comunidade, você olha, tem um bar, tem uma lanchonete, uma mercearia, um mercadinho, uma pizzaria, uma hamburgueria, um salão de beleza. São essas pessoas que puxam nas costas a economia do nosso país. A gente tem que tirar a carga, fazer com que essas pessoas possam empregar mais e mais pessoas, sobrar dinheiro, né, no bolso dessas pessoas. Eu vejo que a gente só vai conseguir isso com 2 pontos, né? A gente ter uma educação básica de qualidade para essas pessoas terem um entendimento desse projeto que a gente está levando. Sim. E parar de atrapalhar aquele cara que quer gerar riqueza, aquele cara que quer empregar pessoas dentro da própria comunidade. O cara tá ali se matando, sabe, se virando nos 30. Muita gente fala, mas a palavra empreendedorismo é romantizar a pobreza. Mas a gente está falando de romantizar a pobreza. É o cara que quer ter dinheiro. Dinheiro dá a impressão que é errado, é imoral ter dinheiro. Não, dinheiro significa independência, significa poder, significa bem-estar social. O cara com dinheiro, ele vai fazer da vida dele o que ele quiser, ele vai correr atrás do sonho dele, ele vai correr atrás da felicidade. E eu fico muito triste que tem uma turma que fala que defende a classe mais pobre, mas parece que é para deixar a classe mais pobre sempre pobre, para estar acorrentada, sendo escravizada, servir de voto em eleição. Eu já cheguei à conclusão, né, foram mais de 30 anos dentro de uma favela, dentro de um beco do Jardim Maria Luísa, e eu tive a minha escolha fora, porque eu olhava assim, a vida das pessoas com que eu convivia não mudava, a vida dos pais dessas pessoas não mudava. Essas pessoas não tinham uma porta de saída. Eu fui através da educação, isso provou que a educação realmente é o primeiro ponto, e você trabalhar fora dessa caixinha, sabe? Que as pessoas falam, você tem que estar ligado a partidos que defendem a classe mais pobre. Não, vou trabalhar e vou ter um entendimento, vou estar junto de pessoas que queiram que o pobre tenha uma porta de saída. Quem defende o pobre é aquele que quer que o pobre prospere. Que o pobre cresça, né? Que o pobre vença, que ele alcance seus sonhos, que ele realize ali junto com a família dele as coisas que ele almeja. Então, quando a gente fala, né, poxa, a gente não consegue nem ter esses serviços básicos, né, assim, de regularização, de documentação perto da impressão,
E dá a impressão, não, eu chego à conclusão que é isso, é um projeto para o país dar errado, para as pessoas não terem acesso às coisas, para as pessoas não terem dignidade. O que falta na periferia é dignidade. E hoje, por que eu faço parte do Novo, do projeto do Novo, que eu vejo que a turma que defende a classe mais pobre é mentira. É tudo conversa fiada. Defender o pobre com conversa, com discurso é uma coisa. Agora, colocar a mão na massa, fazer as coisas que a gente faz, né? Como a gente quer menos imposto para sobrar mais dinheiro, que a gente quer cortar regalia, toda essa mamata da política. Quando a gente quer cortar super salários, não é porque a gente quer que o funcionário público ganhe mal. Não, a gente é contra os altos salários, super salários. Para quê? Para justamente sobrar mais dinheiro para esse funcionário público que está aqui na base. Mais de 50% dos funcionários públicos ganham menos de R$ 3.500, pouco mais de R$ 3.000. Então, assim, o que a gente quer é realmente fazer diferença na vida das pessoas da base da sociedade. A gente só precisa contar isso direito, fazer com que essa informação chegue para a vida das pessoas, porque você defender o pobre com o discurso é uma coisa, isso não está funcionando. E quando a gente começa a olhar e fazer, colocar a mão na massa, tem muito trabalho, o Poit fala, né? O mato está alto. Se a gente não colocar a mão na massa, se a gente não levar essa informação do melhor projeto político para as pessoas da periferia, elas vão sempre acreditar nessa turma que defende a classe mais pobre. Deixa eu fazer até uma ponte. Inclusive, nos nossos bairros vivos, uma das ações que tem uma grande participação da comunidade também se trata do empreendedorismo. Então, a sala, a gente tem um estande, né, um espaço que é para regularização do MEI, formalização. Então, essa atividade ali, ela tem um grande engajamento. Fora essa atividade, assim, além do administrativo, a gente conseguiu uma parceria, eu consegui uma parceria junto com o Sistema S. Então, sempre nos bairros vivos agora nós temos o SESC, o SENAC, o SENAI, e nessas oportunidades dos bairros vivos, a gente leva a oportunidade de cursos profissionalizantes. Então, nessa nossa última edição, nós tínhamos ali um número significativo de vagas ofertadas pelo Senai para o ramo de construção civil, mecânico. Então, assim, são várias atividades até de profissionalização para a comunidade. Então, hoje o Bairro Vivo, ele vai atendendo essa necessidade administrativa para tentar que num sábado, normalmente um dia que as pessoas estão em casa mais tranquilas, ela consiga se reorganizar e resolver todas as suas demandas administrativas, mas nós também temos a área de lazer, oportunidades esportivas através da Secretaria de Esporte, ali já fazendo a capitalização, né, de talentos na comunidade, levando a oportunidade fora do mercado de trabalho. Então, assim, a gente percebe, até inclusive o Bairros Vivos vem sendo um grande resultado para a gente, que a gente percebe o fluxo de demanda dessa população para buscar informação também. Então, a gente teve um grande sucesso com o SENAC. O SENAC deu fez uma amostragem do seu curso de culinária ali na comunidade, um curso rápido de como lucrar, né, com baixo investimento. E já matriculando as pessoas com oportunidade de qualificação gratuita. Então, assim, a gente percebe que precisa só as oportunidades chegar. Sim. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que eu moro aqui, zona central de São Paulo, participar da política é muito fácil, né? E para vocês que estão mais afastados, em comunidades, como que, assim, tanto vocês participarem, tem que ter coragem, né? Porque a gente sabe como funciona. E a família de vocês apoiou, participa junto, como que é? Olha, minha família, sou suspeito de falar, que ninguém gosta de política, tá? Você fala de política, meus cunhados torcem o nariz. Mas no começo, 2020, agora todo mundo empenhado. Mas assim, eu acho que a forma com que a gente lida com a política e a forma que a gente fala de política é o que faz o resultado final ter diferença. Então, se eu chegar hoje para o meu, né, para o meu grupo ali, para a minha realidade, para a minha comunidade, falar, vamos conversar de política? Desculpa, meu engajamento vai ser baixíssimo. Assim, falando dentro da minha realidade. Mas se eu levo isso de uma maneira diferente, inclusive a Paula postou ali, a Paula acompanhou um pouquinho, nós tivemos quinta-feira um evento com mulheres em prol do Outubro Rosa, numa quinta-feira à noite, 7 horas da noite, e nós tínhamos 66 mulheres
ali eu ainda brinco e falo que eu convidei, meu teto era 80 mulheres. Então, assim, nós tínhamos 66 mulheres numa quinta-feira à noite. O convite foi, vamos falar de política? Não. O convite sempre parte a nossa vida é política. Tudo que a gente faz tem política. E a forma com que a gente leva isso para a comunidade, para mim, ela dá um impacto gigantesco. Então, é levar de uma forma leve, de uma forma tranquila, e mais do que isso, é mostrando como é que isso impacta na vida dela. Então, eu tenho um jeito um pouco direto, sabe? Meio grossona. Então, as pessoas lá já riem. Eu falo assim, não quer participar? Tudo bem. Não vem reclamar. Então, assim, ou você participa ou você reclama. Então, ou você vai ficar no rótulo de vítima da sociedade, vou continuar aqui, ou você vai para a discussão e se encontra o seu lugar. Então, enquanto nós não tomarmos os nossos lugares, nós não falarmos, nós não entrarmos num debate, nós não discutimos sobre os assuntos, eles vão continuar fazendo. Então, isso lá na minha realidade, em Taubaté, eu vi que tem uma repercussão totalmente diferente. Até na campanha do Sérgio 2020, de 24 agora, eu assustei. Eu fui num bairro que eu tenho um projeto social. Falei, gente, vamos gravar um clipe lá, vamos divulgar o Sérgio. Quem quer ir? Todo mundo. Eu falei, não tem como, não cabe todo mundo nos carros. Então, peraí, não cabe. Mas por quê? Porque as pessoas se sentem pertencentes. Então, ali, dentro dessas comunidades que eu atuo, dentro desses bairros, dessas áreas periféricas, eu fiz eles se sentirem pertencentes. Então, eles não vão simplesmente num momento político onde eles vão sentar e escutar as pessoas falarem. As pessoas não querem escutar apenas, elas querem falar. Então, assim, é dar esse espaço para as pessoas falarem. No evento de mulheres estava programado 3 falas de 3 pessoas. Todo mundo se sentiu à vontade. Uma chegou em mim e falou, a Mônica, posso falar? Pode, claro, o microfone é seu, pode falar. Falei, você pode falar rápido? Não temos de todo mundo falar, mas pode falar. Então, assim, eu acho que a política depende, a forma que ela é vista pelas comunidades depende da forma com que a gente leva. Então, se a gente levar da forma que ela precisa se envolver, ela precisa entrar nos embates, ela precisa debater sobre os assuntos, ela vai entender que ela está participando. Agora, se for para ela ir só como um número, como uma ouvinte ou como uma pessoa que vai pedir voto lá na frente, ela vai entender que é mais uma. O Japão é a realidade política lá no seu bairro, porque quando a gente vai lá em campanha, as bandeiras são complicadas, né? E o Japão, ele tem uma parceira do lado dele ali que é sem igual. A Érica Acho que é a Érica que leva o Japão. Ela que segura tudo o Ela BO. que segura. Mas, assim, a política, o assunto política, ele é muito estressante. A política mentiu muito para as pessoas. E quando você é o candidato, que você chega, você fala que é candidato, cara, a expressão das pessoas muda. Eu acho que esse é o maior desafio do candidato, é durante a campanha você falar que é o candidato, né? Porque a política mentiu tanto o povo, que quando você fala que você quer levar algo diferente, as pessoas não acreditam mais. As pessoas preferem acreditar e votar melhor num BBB, na Casa dos Artistas, do que em político. E essa não participação, ou participação forçada, ou não estar nem aí, faz com que a gente perca muito, né? Porque todo mundo lembra só do executivo, né? Do presidente, do governador, do prefeito, mas o parlamentar, que é o mais importante, se a gente colocar uma turma boa lá, a gente vai caminhar para um lado diferente. E a turma que está entrando lá, que eu vejo assim, tanto da turma que defende a classe mais pobre no discurso, quanto a que faz oposição, ela não tem capacidade para estar lá. O Kim mesmo, esses dias estavam falando, e um pouco tempo na Prefeitura de São Paulo, fez uma avaliação na Câmara, para ver qual é a performance dos vereadores. E pararam, porque assim, é ridículo. O trabalho deles, dando nome de praça, nome de rua, a gente paga muito caro para eles estarem lá. E a turma que sai da periferia para estar lá, mente muito para as pessoas, falando que defende a classe mais pobre. E quando eu chego com uma proposta, falo, olha, é um partido diferente, a gente está tentando, né, fazer a coisa do jeito que tem que ser feita, não por esse sistema.
as pessoas não acreditam. Elas falam, você não vai conseguir. Quando eu chegava, eu falava assim, olha, eu não uso fundo eleitoral, fundo partidário. Ah, meu filho, você não vai ganhar, então. Esquece, seus adversários estão usando. Então, é uma coisa assim tão enraizada que a política tradicional mentiu para essas pessoas e colocaram, assim, através do tempo, que elas defendem a classe mais pobre, que quando você chega com uma proposta diferente, eles não acreditam e é difícil você mudar a cultura da periferia. Mas é o que eu coloquei antes. Uma coisa é você defender a classe mais pobre no discurso e outra com projetos, com ideias, colocando a mão na massa. Não é defender o pobre, deixando o pobre cada vez mais pobre. Defender o pobre é dar uma porta de saída, é fazer com que ele prospere. E esse é o trabalho que a gente faz lá, né, Nara? Você sabe que eu acho um absurdo que a gente coloca em prática tudo que a gente tem aqui no Novo, que é o quê? Levar uma educação de qualidade, incentivo ao esporte, tecnologia, lazer, uma vida melhor, prevenir saúde E do como a pessoal mais gente adulto. conscientiza essas pessoas que a gente precisa cobrar o poder público e não depender dele? Cara, é um trabalho muito difícil, é formiguinha, é a longo prazo, porque você tem que pegar pelo braço. Imagina uma pessoa que passou a vida inteira ouvindo que quem defende a classe mais pobre é a esquerda, é a classe, né, que diz estar no chão de fábrica. Para você tirar isso da cabeça das pessoas é muito difícil. Tem que pegar pelo braço e mostrar para ela. Igual matemática, às vezes você pode falar um monte de coisa, mas você tem que enxergar para entender. Tem que falar, olha, vem aqui comigo. Vou te levar num lugar, vou te mostrar por A mais B que a gente está falando a verdade. Vou falar assim, numa conversa de boteco, tá? Como que a classe mais pobre pode defender, a classe que fala que defende a classe mais pobre no discurso pode defender o mais pobre, sendo que ele anda de carro oficial, motorista, ar-condicionado, tudo bonitinho, e quem paga essa conta é um cara que enfrenta trem e ônibus lotado. Como que o cara defende a classe mais pobre, sendo que ele almoça na beira da praia e pega um reembolso, e quem paga esse reembolso é um cara que tem dificuldade de colocar comida na mesa? Como esse cara que fala que defende a classe mais pobre pode realmente defender a classe mais pobre, sendo que ele tem um convênio vitalício, os melhores hospitais, quem paga? Esse cara que morre nos corredores dos hospitais. Esse tipo de coisa que a gente tem que levar para as pessoas e perguntar, essa turma que defende a classe mais pobre realmente está fazendo a lição de casa? Porque se tivesse fazendo a lição de casa, eu não tinha entrado para a política. Se eles tivessem feito o trabalho de base, eu estaria na construção civil, no mercado, né, financeiro, no setor privado, não teria saído para poder consertar uma coisa que eles não fizeram. Eles enganam as pessoas. Então, hoje eu vejo que o melhor projeto para a gente ter na política, um projeto de país, é o projeto Novo. Só que é um trabalho a longo prazo. A gente precisa levar essa informação para as pessoas. Porque por que a esquerda está na base? Porque a maioria, as pessoas mais pobres desse país, o que sustentam essa pirâmide, sustentam toda a parte econômica, de consumo, de trabalho, mas tudo que é feito no trabalho dessa turma é para ter voto, tudo. Não é para colocar essa pessoa, né, esse indivíduo dali da base num caminho de sucesso para prosperar, entende? Todas as pautas, né, que a gente vê polêmica, aborto, liberação das drogas, liberação de armas, a parte de CLT, é sempre para colocar um controle, para dividir as pessoas e ter uma parte, né, dali de votos. Isso sustenta tanto um lado quanto o outro. Quando você pega para olhar como que votou, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, cara, e assim, virou um fanatismo, um fla-flu tão grande que esses dias, nesse último embate que teve, né, no PL da blindagem, cara, é uma coisa que as pessoas estão fora da realidade, tanto da direita quanto da esquerda. Vou contar aqui uma pessoa que me chamou no WhatsApp. Falei assim, poxa, mas o Novo votou junto com a oposição. Eles não falam nada sobre a PL, eles falam, o Novo votou junto com a esquerda. Cara, eles não sabem do que se trata. exatamente. Eles só Não, ligam e falam, o Novo votou junto com a esquerda. Aí você fala, você leu? exatamente. Não, mas votou? Eu falei, votou. Você leu? Agora me explica o PL. Esse fanatismo faz com que as pessoas não consigam ver a parte doida. técnica, não conseguem enxergar o que está no projeto.
Ah, é para blindar, para sair do STF? Ah, então vamos fazer o seguinte, vota, aí o fim do foro privilegiado e vai para a justiça comum. Você não vai ficar na mão do STF, exato. acabou. Bem mais simples, né? Aí é muito mais simples. Aí você quer uma blindagem em cima da blindagem e quer que a gente enxergue isso como uma coisa boa. Porque Foro o Nicolas privilegiado falou, do presidente porque do os caras- partido. Não. Cara, porque fulano, Beltrano falou... Não. Lê o projeto. Isso é muito ruim. Você vai dar blindagem em cima da blindagem. Isso é muito perigoso, né? Porque outros políticos vão passar e a gente não vai conseguir ter controle. Então, é um fanatismo, dá impressão, assim, de verdade. Algumas pessoas radicais, esse fanatismo, dá a impressão que elas foram mordidas, são zumbis, né? E até o Gabriel Azevedo colocou no vídeo. Às vezes essas pessoas, sua mãe, é sua tia, Sim. é uma pessoa que você gosta. E aí? Cara, tá difícil. O assunto política parece que foi de propósito. Colocaram para a gente não entrar num acordo, eles sempre dividirem, terem votos da direita e da esquerda, e um projeto para o país dar errado. É isso. Paulo, você me permite, eu vou fazer uma observação. Quando você fala como conscientizar essas pessoas, eu acho que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Ah, com certeza. Então, o que é que me conscientizou em 2020? O que é que me fez entrar? Foi o exemplo. Então, assim, eu acho que mais do que falar, palavras bonitas é muito legal, gente. É muito legal. A pessoa aparece lá na telinha do seu celular falando 15 minutos lindamente. Aí quando você vê a ação dela, é a pessoa que tá, exemplos bem grosseiros, mas é a pessoa que estaciona na vaga de 60 a mais, é a pessoa que, justamente como o Japão falou, é a pessoa que fura fila, é a pessoa que chega no pronto atendimento, se necessário, num caso de emergência, e dá a sua carteirada e passa na frente do cidadão que está ali. Então, acho que assim, falar bonito qualquer um pode falar. Acho que o mais bonito é as suas atitudes. Então, quando você torna, né, ou quando você tem uma pessoa de referência, onde as atitudes dela condiz com o que ela fala, eu acho que é o que faz a diferença. Inclusive, eu vim perguntando muito para as pessoas nos últimos meses. Eu falo, gente, como que vocês confiam em mim? Depois da eleição, deu uma bad em mim, aí eu comecei. Falei, gente, como eu pedi voto nessa eleição? Eu fui nas pessoas e falo, como que vocês confiam em mim? Kate, eu votei por conta de você, eu fiz por conta de você, eu colei adesivo. Eu falei, mas por que você fez isso? Não, porque você dá exemplo. Você devolve para a sociedade, você faz as ações com as crianças, você está sempre Você não... É assim, eu brinco com as diretoras. Falei, por que vocês, né, como diretoras ali, vocês não podiam se engajar politicamente? E eu via vocês nos escondidos engajando. Porque você não está aqui na época de eleição. Você está aqui constantemente. Então, acho que as nossas atitudes é a maior forma de conscientização. Não adianta falar bonito, não adianta subir num plenário e a hora que você precisar, você dá uma carteirada. Eu sou amigo de fulano, eu trabalho com Bertano, porque as palavras o vento leva, né? Vou até aproveitar essa deixa e dar um recadinho pro pessoal para acompanhar o trabalho do Sérgio Vitor, prefeito de Taubaté, do Adriano Silva, prefeito de Joinville, todos do Novo, para ver que é isso. Não é só videozinho bonito, de discurso, não, é entrega para quem está lá na ponta, para a sociedade, né? Eu acho que o pessoal tem que parar de só ficar vendo vídeo que engaja, que tem discurso ou de ódio, que fala. Não, vai ver o que está de fato aquele político fazendo, né? O Kate, e no Bairros Vivos vocês entregam tudo para a população ali, né, na mão. E como que você faz depois desse final de semana? As pessoas elas não acabam se acostumando em ter tudo ali muito fácil, da prefeitura na mão. Como você faz? Te ajudei aqui, agora é com você. Amigão. Eu falo que o Bairro Vivo eles são 3 processos. O pré nada mais é porque não adianta eu achar que eu sei o serviço que aquela comunidade precisa. Até porque cada bairro, cada comunidade tem as suas particularidades e precisa de algo específico ali naquela região. Nós temos um pacote básico. O primeiro pacote básico que eu digo é o pacote de zeladoria. Pode parecer bobo, mas se você mora numa casa toda bagunçada, dificilmente a sua vida vai ser organizada. Então, assim, a sua vida é um reflexo de onde você vive, do que você passa.
Então, o Bairro Vivo, primeiro a gente começa com essa escuta ativa. Como eu falei, é fazer as pessoas se sentirem parte. Porque é que a gente ainda está tendo sucesso em todas as áreas que nós revitalizamos. Ainda não roubaram fiação, não depredaram. Por quê? Porque as pessoas são parte. Então, assim, o primeiro momento é a escuta ativa da comunidade. Hoje, eu sou gestora de participação comunitária no gabinete. E no passado entendia-se que a participação comunitária ela cuidava, ela escutava única e exclusivamente os presidentes de bairro. E eu não acho que a participação comunitária seja isso. Então, nesse novo formato, eu trouxe a participação comunitária como a escuta ativa de todo mundo. É o presidente de bairro, é os presidentes de projeto social, são as lideranças religiosas, independente da religião, da igreja. Trazer junto também o time de futebol, as pessoas. Porque assim, eu preciso ter pessoas boas em todas as áreas. Seja no boteco, no terceiro tempo do jogo, ou seja na porta da igreja. Então, a gente traz essa participação comunitária. Normalmente a gente faz reuniões com todos esses líderes comunitários, incluindo as diretoras. Eu falo que as diretoras para mim, é um grande pilar ali da participação comunitária, porque elas estão no dia a dia daquela comunidade. Então, elas entendem o que aquela comunidade precisa. Depois disso, nós começamos o serviço, que é um mês aí de zeladoria, porque realmente os bairros da nossa cidade estão largados. Então, é um choque de autoestima naquela comunidade, porque é um mês que aquela comunidade recebe da capina, a boca de lobo, a poda de árvore, a iluminação pública, a revitalização das áreas esportivas, a revitalização das áreas de lazer. Então, é o parquinho, a academia, ao ar livre, a quadra, então tudo sendo revitalizado. A comunidade já começa, opa, o poder público está olhando, alguma coisa está acontecendo aqui. E assim, eu ainda brinco e falo que eu tô perdendo meu nome. Porque eu ando na rua, as pessoas gritam assim, menina do Bairros Vivos. Aí eu, eu vou transferir meu RG pra menina dos Bairros Vivos agora. Então, assim, a comunidade falo que a gente tá num processo fervoroso. Eu ando pelas ruas, a pessoa fala, quanto que vai vir no meu bairro? Eu preciso no bairro tal, tá tudo apagado. Então, a gente vê que há anos a cidade está largada, e a gente traz essa bomba de autoestima para a comunidade. Então, eu falo que é literalmente acender as luzes, ocupar as praças. Tem um comerciante na nossa terceira edição do Bairros Vivos, que é o Zé Pipoqueiro. O Zé é o nosso case de sucesso, inclusive, a gente foi lá, filmou ele falou para as redes da prefeitura, que ele falou, antes dos Bairros Vivos, eu vendia 2 quilos de queijo por dia. Pós Bairros Vivos, eu vendo 7 quilos de queijo por dia. Por quê? Porque a praça está pronta para as famílias. É uma área... As famílias estão se sentindo seguras. É isso, elas estão seguras, elas têm um espaço de lazer. E não é porque é os Bairros Vivos, está ficando lindo, as praças coloridas. A gente está deixando uma marquinha do Bairros Vivos em cada praça. Então, tem amarelinha pintada no chão para as crianças, tem na grama. Então, isso é muito... Eu falo que eles estão se sentindo pertencentes. E o pós-Bairros Vivos, né? Como é que a gente deixa... E eles entendem que eles podem caminhar. Eles entendem que eles podem caminhar porque eles têm um acesso. O acesso é assim, eu continuo no bairro. Qualquer um que se chega na prefeitura, às vezes eu chego na prefeitura, tem 5, 6 pessoas esperando para conversar e eu fico ali a hora que for. Então, é mostrar para eles que eles têm voz. Ensinar. Às vezes a pessoa fala, não sabia que eu podia avisar que na rua da minha casa o bueiro estava com a tampa quebrada. Então, é ensinar que existe um processo, que tem um protocolo, que tem um site onde ela entra, faz a sua reclamação, que ela não precisa de ter uma pessoa entre essa demanda dela, que ela pode acionar diretamente o poder público. O Bairro Vivo ele vem ajudando muito também, porque a gente está quebrando um pouco, levando informação para a comunidade. Porque às vezes a gente chega no bairro, a pessoa fala assim, eu vi os caras pulando na escola, mas eu liguei para o 190 não veio. Eu falei, então, mas polícia ligou para a polícia militar, por que você não ligou 153? Por que você não ligou GCM? Você sabia que a GCM é responsável por todos os equipamentos públicos? Não sabia. Eu achei que era tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, assim, é levar essa informação. E, mais uma vez, a gente vem comprovando, né, o pessoal da nossa guarda municipal,
Eles brincam e falam assim, o que você tá fazendo com a população? Porque a população liga e fala assim, tem um cara suspeito aqui na praça do Bairro Vivo. Aí eles, qual praça do Bairro Vivo? As praças estão começando, porque a pessoa se sente tão pertencente de todo o processo. Eu não escolhi as atividades que iriam para o bairro. Eu pus eles ali naquele momento de escolha. Então, eles participam de todas as etapas e quando a gente sai, eles se sentem obrigatoriamente ali com o dever de Eles se defender. sentem responsáveis por aquele lugar, né? Eles se sentem de defender. Eu ainda brinco e falo, nossa primeira edição do Bairro Vivo, a gente já apelidou ele, que a gente tem um fiscal. E passou Bairros Vivos, ele liga na GCM. Tem um cara suspeito perto da quadra, eu acho que ele vai roubar o fio. Ele acha. E ele já aciona a GCM, ele já entendeu. Então, assim, acho que fazer eles participarem, além deles serem pertencentes ao projeto, eles, durante todo o processo, eles começam a receber informações. Então, eles começam a entender o que é a competência de cada um, eles começam a entender que eles podem acionar diretamente a prefeitura, que eles não dependem de outras pessoas. Então, isso eu acho que é o que vem trazendo neles essa possibilidade de caminhar pós-bairros vivos. E depois nós fazemos ações ainda nessas praças para continuar mantendo elas vivas com atividades isoladas, mas atividades de esporte, de cultura. Então, a gente tem um fluxo para continuar rodando. Muito bom o que está acontecendo em Taubaté e Japão. Você acha que aqui na capital é totalmente diferente, né? Dentro da comunidade, a gente sabe ali como que funciona. E você acha que essas pessoas aqui nas comunidades da capital, elas sabem diferenciar quando elas estão sendo ajudadas, né? E quando elas estão sendo enganadas? Elas sabem. Nunca... E querem ser enganadas. Não, assim, é que a gente não pode nunca desacreditar, né, das pessoas, né? Principalmente o povo da periferia. Eu entendo que assim, o povo ele entende toda essa questão, né, de quando o político quer usá-lo, mas é o que ele tem, né? Uma vez a gente entrou numa discussão de compra de voto, né? Que algumas pessoas se deixam, né, vender ali por uma cesta, né, para uma dentadura, um milheiro de bloco, uma ajuda próximo da eleição. Só que ou é aquilo ali ou é nada. Elas não acreditam mais que a política vai transformar a vida delas, né? Então, assim, por isso que a gente dando um passo para trás, quando a gente leva um programa, um projeto social, um instituto, e você começa a transformar ali o seu entorno, isso está fora da política. Eu vejo que isso está à frente da ideologia. Ali já fica para trás o cara que é Bolsonaro, o cara que é Lula, como a Kate colocou, né? O exemplo arrasta. Então, quando a gente começa a fazer e você está perto, ali no dia a dia da pessoa, ela vê que ela não está sendo enganada, que o que a gente está querendo fazer é transformação, né? Então, quando a gente tem o programa de CES, que a gente entende que o que a gente tem de problema na sociedade é como se fosse uma infecção. A gente precisa do analgésico ali de imediato para curar dor e febre, que no caso é uma cesta, porque tem muita gente com fome. E o cara que tem fome, ele não vai esperar daqui a um mês, ele quer agora. E tem também a questão do antibiótico, que é a longo prazo, que é o incentivo ao esporte ali na educação, um curso profissionalizante, acesso ao primeiro emprego. Esse tipo de ação conjunta é o que vai fazendo a transformação. Mas percebe que tudo tem uma ligação e a política de hoje ela quer quebrar isso, ela quer separar. Um ficou com analgésico, o outro ficou com antibiótico. Então a gente tem que trazer de volta, porque quando você tem um projeto de país, não faz sentido a oposição, ela simplesmente ser oposição por capricho. Ela tem que trabalhar junto com a situação para construir um país melhor. E o que a gente faz ali, dentro do Instituto, eu acho um absurdo, é o que o país precisa, só que um pontinho, um grão de areia dentro do nosso país. Por quê? Para quem tem fome, a gente tem a cesta, ou algumas coisas relacionadas ao que a pessoa está precisando de imediato, um gás, ou alguma coisa que está ligada à assistência social. Para o futuro,
para longo prazo, a gente tem a educação, que é a parceria com a Alicerce, a gente tem programas que vão direcionar o jovem para o primeiro emprego, tem um incentivo ao esporte para tirar esse jovem da rua, porque quando ele está envolvido ali num ambiente saudável, ele está longe da criminalidade, longe da violência, o pai está conseguindo, o pai e a mãe conseguem trabalhar tranquilo. Aí a gente tem o futebol, a gente tem jiu-jitsu, tem judô, tem a música, né? Tem um programa de tênis que a gente está implantando. Tem agora também um outro programa que é preparar o jovem para fazer maratona, para ir correr uma corrida lá no Ibirapuera. Imagina, sabe? A gente tem que trazer dignidade para a favela, mas também levar esse jovem para conhecer o que tem fora da favela e deixar ele escolher. O que essa turma que defende a classe mais pobre no discurso faz é acorrentar essas pessoas na pobreza, na miséria, dividir o que não tem. Então, é uma covardia tremenda, sabe? Esse tipo de política não está trazendo dignidade para as pessoas mais simples, para as pessoas com que eu cresci, para as pessoas com que eu convivo no dia a dia. O que a gente faz ali, numa pequena dose, é o que a gente tem que replicar para o nosso país. Quando você fala de São Paulo, que são 1.700 favelas, só de São Paulo, poxa, é muita área fora da sociedade, é muita gente. Se a gente pegar isso em pessoas, dá quase 3 milhões de pessoas que estão fora da sociedade. Dos 12 milhões, 3 milhões estão fora. E o que a gente está fazendo para mudar isso? Porque, às vezes, a pessoa vive na sua bolha, acha que isso não é problema dela. Não, tudo bem, não é problema seu. Mas se esse jovem, né, que está lá no desespero, ele entra para o tráfico, ele vai para a criminalidade, que é o que a gente tenta levar, é um caminho, uma alternativa. Essa pessoa que tem ali um assalto, ou o filho, contato com a droga, cara, já passou a ser problema dela. Então, o que a gente tenta fazer é prevenção. O que o Estado não fez com o que aconteceu agora no Rio de Janeiro. Se o Estado ele fosse forte, ele levasse uma educação básica de qualidade, uma saúde de qualidade, segurança, porque não tem segurança, muitas áreas são dominadas pelo tráfico. E na periferia não é só a criminalidade. A própria favela não quer a criminalidade. É que é uma oportunidade que está lá. Esses 100 que morreram na ação, essa oportunidade das 100 ali, pessoas que estão no tráfico, vão ser ocupadas facilmente. Então, tem que ter o antibiótico, tem que ter o analgésico, trabalhando junto. Tem que ter ação para mostrar que tem realmente força, o Estado tem que estar presente? Tem que ter. Um planejamento, combater a criminalidade, tem sim. Agora, o que a gente não tem dentro das favelas é o Estado. Ele não é presente. Aconteceu isso justamente porque o Estado não foi lá ocupar o espaço dele, e a criminalidade ocupou. O Estado ele quer participar de tudo. Ele quer fazer de tudo. É como se fosse um marreco. Ele nada mal, ele anda mal, ele voa mal. Ele quer te atrapalhar em tudo. Ele quer, você vai ter um negócio, eu quero participar, quer regulamentar, que ele quer se meter na sua vida. Mas ele não consegue fazer o trabalho de base, oferecer o mínimo com qualidade para as pessoas prosperarem, correrem atrás do sonho dela com as próprias pernas, que é uma educação, serviço de educação de qualidade, saúde, segurança, uma infraestrutura. O dia que o Estado estiver dentro da favela, levando dignidade, que é o trabalho, o dever de casa do Estado, para que essas pessoas construam a sociedade melhor, porque elas precisam fazer parte da sociedade. Não adianta deixar de lado com um lugar que tem um depósito de pessoas que não faz parte da sociedade. Não, faz parte. Mas como que a gente vai fazer? O Estado precisa estar lá. Chegou a esse ponto, é justamente porque o Estado quer atrapalhar o cidadão e ele não está fazendo a lição de casa. Ele não está se preocupando com o que ele tinha que se preocupar. Aí você chega a um ponto que eu estou lá fazendo o papel do Estado. Sim. Eu estou levando educação, estou levando lazer, eu estou levando... lógico, eu falo, levando com apoio, né, de todos os sócios eu acho um absurdo, todo mundo que contribui mensalmente. A gente está levando todo o trabalho que era para o Estado fazer, só que ele está preocupado o quê? Em regulamentar a Nara que tem ali, sei lá, uma barraquinha de cachorro-quente, ele quer receber delas. Opa, onde está dando dinheiro? Eu quero receber. Então, toda essa situação
eu vejo que é triste, né? Porque, assim, é um povo maravilhoso. A gente, durante a pandemia, nenhuma faculdade me daria o que eu aprendi durante a pandemia, né? Porque você entrar... Até eu estava com o Poit numa dessas ações. A gente foi entregar uma cesta do União São Paulo para o seu Samuel. O seu Samuel falou, olha, meu filho, falou para o Poit, pode entregar para alguém aí na favela que esteja precisando mais, que eu tenho comida para essa semana. Para essa semana. Então, assim, a nossa política precisava ter mais seus Samuel dentro ali da política para mostrar que a verdade que tem que ser seguida. Né? A verdade é sempre, por mais que esteja com uma situação difícil, ele falou, eu tenho ali a comida por uma semana. Ele foi honesto com a gente, sabe? E a política precisa de mais pessoas como o seu Samuel, sendo honestas com elas mesmas, mas principalmente com a sociedade. Quando você depara com uma pessoa como a Natália, estava passando por um tratamento de câncer, aí ela me disse, poxa, Japão, ainda bem que você trouxe 2 cestas, porque eu levei, ela está passando por um tratamento de câncer. Ela falou assim, ainda bem que você trouxe 2, porque a minha vizinha está passando por um momento difícil, eu vou dar uma para ela. Poxa, imagina, a pessoa está passando por uma dificuldade, problemão, e ela está pensando no próximo. Foi um baita aprendizado. Outra coisa, a Rosilane, lá do Morro dos Macacos, divisa com Diadema. Eu cheguei, ela tinha um pouquinho de arroz no armário, um pouquinho de arroz feito no fogão, e mais nada. Falou que recebia R$280 de Bolsa Família, tinha 2 meninas, e eu perguntei para ela, como você consegue viver com R$280, menina? Ela falou assim para mim, Japão, eu ainda tenho que dar graças a Deus que eu tenho um teto. Tem gente que está em situação pior ainda. E eu, vou ser bem sincero, eu com 44 anos de São Paulo, né, que eu sou paranaense, cheguei aqui com 11 anos, 30 anos dentro de uma favela, eu achei que conhecia a pobreza. Não, são vários níveis. E até hoje eu não conheci o nível do fundo do poço. A cada dia, quanto mais a gente, sabe, vai trabalhando com isso, você vai entendendo que existe sempre um com um problema pior que o seu, seja de saúde, seja financeiro, seja emocional, e é cada uma que você se coloca no lugar dessas pessoas, você tem que criar um campo de força, senão você chega em casa, você chega moído. Eu ia falar sobre isso e agora. Aí teve um dia que eu estava no Capão Redondo, né, junto com um grande amigo, faz um trabalho fantástico lá, o Vitório, e eu olhei assim, sabe, andando dentro dos becos da favela ali, do Morro do Piolho, no Rosana, e o ambiente de pobreza, sabe, é tão forte que eu falei, é de uma covardia tremenda a nossa política com essas pessoas, sabe? Às vezes as pessoas colocam o empresário como vilão, como malvadão, não querem entender que a pobreza a gente vai vencer com a riqueza. O cara que dá oportunidade, que emprega, faz o cidadão levar uma renda, colocar comida na mesa, ele prefere demonizar esse cara e endeusar um político atolado em corrupção. Esse político atolado em corrupção, ele contribui para perpetuar a pobreza. É triste porque, assim, como que você vai levar de uma maneira mais rápida essa informação, que essas pessoas precisam virar uma chave? Mas se a favela acorda, ela quebra o sistema. Exatamente. E, assim, as pessoas não entendem da base, elas não entendem, elas não sabem o poder que elas têm através do voto. Porque muita gente já percebeu que essa turma que defende a classe mais pobre não defende coisa nenhuma, eles estão preocupados com a mamata deles. O pobre não tem porta de saída. Quem defende o pobre é a gente que está querendo dar uma porta de saída, transformação, quer que o pobre prospere. Esse é o caminho. Só que elas não acreditam que o voto dela vai funcionar, vai resolver o problema. O dia que ela entender que não é só o voto dela, é o voto de muita gente na base, as coisas vão começar a melhorar. O dia que todo mundo parar com essa coisa, de direita, de esquerda. Não, a gente tem que ter um projeto de país à frente da ideologia. E as pessoas lá da base perceberem, cara, que o que a gente precisa é de bons exemplos, pessoas de bom coração na política, a gente vai avançar muito. E esse poder, cara, é muito louco isso, porque o voto de uma pessoa
pobre tem o mesmo peso que uma pessoa rica. Sim. É o momento dela, assim, mostrar o valor, sabe? Todas as indignações, não votar por votar, acompanhar esse cara, saber que esse voto, sabe? Ter esperança mesmo. Só que mentiram tanto para essas pessoas que elas não acreditam mais. Essa é a grande dificuldade. Esse é o nosso grande desafio. Mostrar para as pessoas que é através da política que a gente vai mudar. Se a política não mudou nada, porque eu acredito nisso, a política tem o poder de transformar o que quiser no nosso país. Se não mudou, é porque não tem interesse. Imagina o pobre prosperando. Essa turma que defende a classe mais pobre na conversa não vai ter espaço. É como se fosse o Cascão. O dia que o Cascão toma banho, a história acaba. É isso. Posso fazer uma observação, só para a gente fechar nessa linha? Eu acredito muito nisso, não tenho propriedade para dizer de favela, até porque nasci, cresci, vivo no interior. Mas eu acho que o nosso maior poder é de romper esse ciclo. Porque também, muitas dessas pessoas, a gente sabe que muitas dessas pessoas, elas se tornaram reféns. Mas eu não consigo romantizar, porque eu acredito que muitas dessas pessoas, elas querem se manter reféns. Então, assim, já passaram várias crianças comigo no projeto social que falam assim, ô tia, minha mãe pega a cesta. A minha mãe não trabalha, minha mãe me deixa o dia inteiro na escola, minha mãe fica o dia inteiro correndo atrás de cesta. Ela vai na igreja, ela vai no projeto, ela vai nisso, ela vai naquilo. Então, assim, a gente sabe que tem casos e casos, como você citou, acho que, se não me engano, seu Sebastião, né? Seu Samuel. Que tenha mais seus Samuéis aqui na nossa sociedade. Mas, infelizmente, assim, eu sei que às vezes é um pouco polêmico as coisas que eu falo, mas não dá pra gente romantizar também. Eu falo que existe uma família pontual na cidade, que veio na minha mente agora, que ela não quer sair disso. Então, assim, atendi os filhos dela, foram meus alunos na escola, quando trabalhava na rede pública, atendi os filhos dentro do projeto social e sempre tentei acolher a família. Quando eu fui dar um emprego, eu falei, olha, tem essa oportunidade, você quer que eu te conecte? Não quero. Então, assim, as pessoas também têm que querer sair dessa, né? Então, não dá pra gente... Eu falo que o nosso maior poder, quanto ativista social, como pessoas que estamos lá na ponta, é transformando através das crianças. Então, hoje eu tenho 85 crianças cadastradas no projeto social. Esse projeto é um projeto tocado extremamente familiar, que, assim, é eu, meu marido, minha sogra, minha mãe, e, assim, em ações pontuais, a gente tem apoio de terceiros, mas essas crianças, elas falam. Hoje elas falam assim, tia, um dos requisitos para participar em muitos dos eventos das datas comemorativas é estar com a frequência escolar, é estar com a carteira de vacinação. A criança fala assim, tia, minha mãe não trabalha, minha mãe fica o dia inteiro dentro de casa e ela não me leva para tomar vacina. Eu tive um caso de uma criança que a enfermeira me ligou e falou, Kate, tem uma criança que eu acho que é aluna sua. Uma semana antes do Dia das Crianças. A criança foi sozinha no postinho de saúde para tomar vacina, porque ela achou que não ia participar do Dia das Crianças. Então, assim, talvez a gente não vai conseguir recuperar muitos deles que já estão acomodados com esse sistema que deixa eles ali fragilizados. Mas o meu maior desafio é como é que eu vou romper esse ciclo? Como é que eu vou transformar essas crianças para que essas crianças não caiam nesse ciclo vicioso? Porque hoje está sendo um ciclo vicioso. Então, assim, eu acho que assim, pode ser realidades diferentes, né? Que um é do interior, um é da grande São Paulo. Só vai mudar o ambiente. É que, assim, é lógico, não dá para a gente generalizar, mas é num ponto que a pessoa, ela cresceu, né? A gente pega ali, não é só o adulto, crianças também. Sim. Quando a gente faz uma ação que ali tem um lanche, tem um brinquedo, ela pega a fila 2, 3 vezes. E é normal ela ter essa sede de essa pessoa de querer, correndo, né? Oportunidade. De tudo quanto é lado, porque ela não sabe quando vai ter de novo. A gente fez uma agora recentemente, tinha churros de chocolate, churros de doce de leite e tal. O molecada pegava a fila ali várias vezes. Aí o pessoal vai olhar e fala, deixa, você imagina, quando que vai ter uma perua de churros aqui de novo? Então, quem tem fome, tem que ter mais comida, não tem jeito. E aí, o que eu vejo? Ela cresceu ali naquele ambiente de pobreza. Quando tem alguma coisa, ela quer porque quer, ela quer garantir. E quebrar esse ciclo não é fácil. Mas a gente vai conseguir. A gente vai conseguir pelas crianças. Mas é
É justamente esse o desafio, porque eu às vezes converso em casa e a Érica falou a mesma coisa em relação a um outro assunto, né? Falei, pô, gravidez precoce, que a gente, antes de chegar a discutir o aborto, a gente tem que falar da prevenção, que no caso é a gravidez precoce. E a Sim. miséria, os bairros, por exemplo, Parelheiros, cidade de Tiradentes, tem um número 4 vezes maior de jovens que engravidam até 19 anos, comparados a Pinheiros, que é a subprefeitura de São Paulo que não tem, é a única que não tem favela. E aí eu falei em casa isso, que a gente precisa pegar pelo braço, a gente precisa realmente, sabe, cuidar com muito carinho, que é uma questão de educação e saúde. E aí ela virou para mim e falou, pô, mas tem informação na internet, tem no posto, a prevenção, tudo. Aí a pergunta que eu faço, tá funcionando? Não tá. Então, assim, tem que pegar pelo braço, porque cada jovem que nasce dentro de um ambiente prejudicado é um problema para o Estado. Exemplos como essa mãe, eu também tenho, mas Sim. a gente tem que levar essa conscientização, que eu falei, é difícil, mas a gente vai conseguir, se Deus quiser. Mas, assim, é um trabalho que a gente tem que pegar pelo braço e mostrar, falar, gente, a gente sabe, só que a pessoa não sabe. É como um copo aqui na beirada da mesa, a chance dele cair, passar alguém e esbarrar, é muito grande. O Estado deixa o copo aqui e fica fazendo o quê? Colhendo, limpando os cacos. Então, tem que ter alguma coisa, pegar esse copo, colocar no meio da mesa, diminuir o risco, a prevenção. Então, colocar na nossa cultura, para que essa mãe entenda e fale, não a cesta que vai. Porque eu sempre falava isso nas entregas de cesta durante o União São Paulo. Foram 35 mil famílias que a gente atendeu. A gente falava todas as vezes, olha, eu não quero passar minha vida inteira entregando cesta. Eu não tenho dúvidas, tenho certeza que essa cesta não vai resolver o problema de vocês, é só para amenizar. Mas tinha, no meio daquelas pessoas que estavam na primeira ação, estavam na segunda, estavam na terceira. Mas é questão de cultura. Como que a gente vai quebrar isso? É pegando pelo braço, é levando, é estando presente, como você falou do exemplo, e aí você vai chegar nessa pessoa e falar, olha, tem um curso ali, você não quer, ó, tudo bem, você quer a cesta, mas vai ter dia que não vai ter a cesta. Você não quer se cadastrar num curso profissionalizante que tem aqui, que nem a gente vai fazer um agora em parceria com a Risqué? Então, se cadastra, vamos lá, porque você vai aumentar a sua renda. Você vai poder comprar quantas cestas você quiser. Nossa, é mesmo. É ditando da cultura, das pessoas estarem com uma venda nos olhos, isso é de propósito. É para as pessoas se manterem reféns mesmo, sabe? De uma política que não é para dar certo. Então, o trabalho, o desafio, ele é muito grande e a gente vai conseguir. Eu não tenho dúvida disso. Assim, Sim. a gente pode não conseguir mudar tudo, mas você lá no seu ambiente em Taubaté, a gente onde atua aqui na cidade de São Paulo e tantos outros líderes que existem pelo país, que eles têm esse mesmo desejo. Como eu falei, o Eu Acho um Absurdo, ele é uma célula pequenininha, um polo. Se a gente replicar esse trabalho, o seu trabalho lá em Taubaté, se a gente juntar e replicar, é o que a gente precisa. A gente precisa levar a dignidade. Eu falo que lá eu foco totalmente nas crianças. Porque hoje as minhas crianças chamam a atenção dos seus pais. Sabe? Elas puxam os pais para uma realidade. E como que é? Deve ser uma barra para vocês. O psicológico deve chegar em casa, assim, devastado de tanta coisa que vocês veem. E como que é a família? Participa junto no projeto? Érica, eu sei os meninos, então, meu Deus do céu. O Japão tem 2 meninos, a Kate 2 meninas. Minhas filhas são as voluntárias mais árduas que o projeto tem. Elas literalmente vestem a camisa. Eu acho que, assim, a base familiar é a mais importante, né? Então, até para mulher, a gente dá um jeitinho, né? Então, eu precisava fazer com que a minha família entendesse que ela precisava participar. Então, começou com uma ação isolada, mas que não durou 1 ano. E aí eu comecei aos poucos em agregando todo mundo. Então entrou minha mãe, entrou meu marido, ainda não tinha, né? Minha segunda filha, só a primeira. Então todo mundo começou a participar. Hoje literalmente, eu falo que é algo familiar, porque a família participa, a gente precisa ter falo que hoje eu fico mais tempo fora de casa do que dentro de casa. Eu falei isso, como você equilibra mãe, olha, ação social? Como é que eu equilibro? Dormindo 4 horas por dia. É o jeito. É o único jeito de equilibrar. Porque, normalmente, né, para que a gente tenha essa abertura, esse espaço para fazer essa transformação, a gente precisa ter alguém cuidando da transformação dentro da nossa casa.
Então, hoje, o meu esposo é o meu maior apoiador, parceiro. Meu marido é o que está no projeto social, é o que está nas reuniões políticas, é o meu... Eu falo que ele é a minha produção nos meus eventos. Então, meu marido, ele faz parte de tudo, de todos os processos. Mas eu também não vou romantizar, tá? Não é fácil. Não é fácil levantar 6 da manhã, colocar a criança na escola, vai para a prefeitura, sai da prefeitura. No horário que eu saio, eu tenho 15 minutos para chegar no projeto social. E tem a minha parte de empreendedorismo também, né? Então, sim, muitas noites sem dormir, muita organização. Dá aula de dança ainda. Dou aula também. A gente dou aula todos os dias. Todos os dias eu saio às 6 e todos os dias eu chego mais de 10 horas da noite, para aí sim começar o meu turno de mãe, de dona de casa, de perguntar como é que foi na escola. Mas quando a gente tem propósito, e mais do que propósito, quando é missão, não adianta, o negócio é natural, o negócio acontece. Falo que se eu ficar em casa eu não sei como é, mas se eu ficar de 15 dias em casa de molho, eu não sei o que vai acontecer comigo. Na pandemia, quando todo mundo estava em casa, eu também estava no movimento Taubaté Sem Fome, onde a gente estava ajudando as comunidades. Então, assim, eu não sei o que é chegar, não sei o que é assistir uma TV. Eu gosto de participar. Então, para mim, poderia falar que é doloroso, não é. Não dá para romantizar, sacrifica um pouco a família, mas eu tenho uma boa base para me ajudar. Minha mãe, meus irmãos, eles são muito parceiros e a gente escolhe as batalhas que a gente quer comprar, né, por dia. Então, mas é uma forma ok de lidar. Quem corre de gosto não se cansa, né? É esse dizer. Então, eu faço o que eu gosto e a gente tem uma harmonia muito grande dentro de casa. A Erika já viu que é o propósito, né? A missão, como que a gente falou. O Luiz e o Matheus, desde pequenininho, né? Pegou ali a participação, entregando cestas e lá em casa mesmo, né? Às vezes o pessoal ia buscar até durante a pandemia e eles sentiram toda essa movimentação, né? A importância de levar comidinha. O Luiz falava isso, né? Pô, tem que levar comidinha para quem não tem e tal. E é satisfatório demais o reconhecimento, sabe? Não é só o reconhecimento, mas o olhar das pessoas, sabe? De gratidão. E eu passei por momentos muito difíceis, né? Depois da eleição. Foram 2 campanhas muito lindas, sabe? Vitoriosas, na minha opinião, né? Pelo que a gente tinha, o que a gente conseguiu realizar. Mas não veio a cadeira. Então, assim, fica aquele desejo, né? Poxa, eu poderia, através da política, estar ajudando mais e tal. Mas nesses momentos difíceis, eu lembrava ali daqueles olhares, sabe, as pessoas. Eu me via também, né? Porque a minha trajetória, eu precisei muito da comunidade quando minha mãe sofreu um acidente. Então, faltou comida ali dentro de casa. A própria comunidade se ajudou para que eu tivesse o que comer. Então, eu me via no lugar dessas pessoas, nos olhos delas, eu sentia aquela gratidão. Muitas pessoas falavam, Japão, vou orar por você, vou rezar por você, cara, você está nas minhas orações, né, pro resto da minha vida e tal. E nos momentos difíceis que eu passei, eu tive esse conforto, sabe, do Criador tá ali falando comigo, falou, calma, vai dar certo, e sempre tinha uma saída. Então, quando a gente faz o bem para as pessoas, ele reverbera, ele volta para você, e eu me sinto bem. Às vezes eu tô cansado, confesso, como a Kate falou, não dá para você romantizar, você, né, de carne e osso, né? Mas você vai embora. E quando você deita a cabeça no travesseiro, você fala, a missão cumprida é o que eu queria para minha vida, estou no caminho certo, estou fazendo a diferença na vida das pessoas, poderia estar fazendo mais através da política, mas tudo tem o seu tempo, né? Não era para ser e, de repente, eu seja mais importante onde eu estou hoje. Se você tivesse que definir um papel da Erika na sua vida hoje, qual seria? Ela seria a sombra na época da campanha. Ela sou eu quando eu não estou, porque muita coisa ela resolve. Não, eu já sei que você queria assim e tal. E no dia a dia também, sabe? Ela sabe quando eu quero um café, ela sabe quando eu quero um conselho, ela sabe quando eu tô com fome, que eu não quero nada. Ela sabe quando eu preciso ficar sozinho. Ela sabe, assim, sabe perguntar. Então, ela, às vezes, me conhece mais do que eu mesmo,
sabe? Ela é uma sombra. É a sombra que eu digo, assim, muito mais que uma sombra, né? Ela se tornou uma parte de mim que sem essa parte, eu vou falar, eu tô ferrado. O que mais te emociona da Érica? Nas 2 derrotas, viu? Das eleições. Foi difícil você, né, assimilar ali, aceitar a derrota, sendo que você tem dentro de você que você queria dar o seu melhor para as pessoas e no final do dia a política tradicional venceu. Ela, nas 2 vezes, ela esteve presente, ele falou, não, vai dar certo, não era para ser agora, levanta a cabeça, sabe? Eu com aquele pensamento de desistir, de falar, não quero mais isso, né? Até a Nara viu, né, a minha situação em 2020, e ela sempre deu força, ela sempre acreditou, e eu vejo que ela acredita até mais do que eu, ela, junto com as pessoas que falam, olha, Japão, vai chegar o seu momento, né? Porque é genuíno tudo que a gente vive, é tudo sincero, é tudo verdadeiro, não é um personagem, Japão não é uma coisa criada, é aquilo. Muitas pessoas me colocam ali, você tem que ser mais polêmico, você tem que ser, sabe, mais agressivo, mas não é o meu perfil, né? Eu me sinto ali de uma maneira de unir as pessoas, não de separar, né? Então eu vejo que a Érica, em todos os momentos, ela sempre acreditou. Ela sempre falou, não é agora, calma, tenha paciência, que vai chegar o nosso momento, vai chegar a hora, e eu tô acreditando nela. Que bom! Eu tô acreditando. Vai chegar, Japão. A gente fala muito aqui, né, no podcast sobre a força feminina. Que a gente tem uma sensibilidade, mas a gente é muito forte também para aguentar, né? Tudo Sim. que a gente aguenta. Eu conheço a Érica, por isso que eu te fiz essas perguntas, porque eu sei a força que ela tem de tudo que você passou, dos momentos que você pensou em desistir. E a gente falava, Japão, vamos. Aí você, não, a Érica. Eu chegava, Érica, tá doida? Eu nunca falei pro Japão que não. Eu sempre falei pra ele que sim. Ele vinha com esse Ela papo, entrega, não, ela a te Érica não entrega. quer. Aí eu ligava, falava, Érica, você não quer? Ela, lógico que eu quero. Ele vai sim, ele vai. Então, é uma força, né, da Érica e de toda mulher. A Kate também é uma força feminina de Taubaté, a Kate ali, o que ela carrega nas costas. Eu estava lá na campanha do Sérgio Vitor, daqui a pouco a Kate estava em cima do caminhão e descia e voltava e corria e organizava tudo. E hoje a gente tem um tabu enorme sobre mulher na política. E eu gostaria de ouvir dos dois, né, sobre esse tema de mulher na política, como que a gente faz para passar essa confiança para as mulheres estarem junto, né, da gente, não precisa ser candidato, nada disso. Para conversar sobre, né, política, para participar mesmo, sabe? De qualquer forma, da forma que elas quiserem. Por essa sensibilidade, porque eu acredito realmente que a mulher pode fazer uma diferença muito grande quando ela começa a participar mais. Kate deu um exemplo aqui de uma mãe, falou, não, é porque ela talvez não tenha esse conhecimento político, sim, né? Por isso que é tão distante a realidade dela. Então, o que a gente pode fazer? Como que a gente faz para atrair mais mulheres? O que vocês pensam sobre isso? Posso começar? Primeiro que eu acho que concordo plenamente, gente. Ser mulher e tá na política é desafiador. A gente todo dia mostra ser forte, mostra a nossa competência e mostra porque a gente veio. Então, existe 2 tipos de mulheres, né? Aquelas que se vitimizam da situação ou aquelas que mete a cara, vão pro pau e vai ter que fazer acontecer. Eu tenho um perfil de mulher que faz acontecer. Então, tem gente que fica planejando, colocando no papel. Às vezes você fica ali planejando, pondo no papel, e é uma coisa que você demora tanto para executar que você já perdeu o time da coisa. Então, assim, vendo essa questão da mulher, eu acho que a primeira coisa é preparar o espaço para as mulheres estarem. Nosso evento, de novo, que é que a gente conseguiu 66 mulheres numa quinta-feira à noite, fora de mão, total, colocar essas mulheres ali, porque a gente conectou com o dia a dia delas, sabe? É conectar com as pautas que são importantes para elas, é ter um espaço propício para receber, porque quando você recebe uma mulher, uma coisa é você convidar um homem. Vou convidar um homem por uma reunião política. O homem, ele pega a sua bolsinha, sua chave do carro e ele vai. A mulher não, a mulher tem que deixar a casa, a janta, o marido, os filhos, organizar para tomar banho.
é todo um rolê por trás, né? Para uma mulher sair para uma reunião política, não é simples. Então, eu falo assim, por que dá certo? Qual é o formato que vem dando certo pra gente? É quando a gente prepara o ambiente para que a mulher esteja tranquila, mas que a família também. Então, assim, é ter um ambiente preparado para receber os filhos, é terem pautas que conectam. Eu sei que é claro que é importante, a gente precisa discutir de assuntos maiores, assuntos, né, nacionais aí, só que a gente precisa discutir o assunto de dentro de casa. Então, como é que a gente atrai? É preparando o ambiente e trazendo pautas que são relevantes para ela e para a família. Se a gente continuar entendendo os nossos desafios, trazendo pautas que não conectam com o dia a dia dela, dificilmente essa mulher... Eu vou falar por mim, tá, gente? Eu não vou vender uma historinha que é mentira. Quando me convidavam em 2019, que era um ano anterior aí à eleição de 2020, eu ficava assim, meu Deus, por que eu vou? Vocês acham que eu vou lá escutar os políticos falar e no final pedir voto ou pedir apoio? Eu não ia, gente. Eu não ia. Eu tinha roupa para lavar, eu tinha janta para fazer, eu tinha um monte de coisa para organizar. Então, assim, conectar os assuntos e preparar o ambiente não para receber só a mulher, e sim para receber a família. E não adianta. Uma mulher engajada, ela traz uma família inteira. Sim. Ela traz a mãe, ela traz os cunhados, as cunhadas, os filhos. A participação da mulher é muito importante, mas ela precisa ter o espaço adequado para receber todo mundo que vem atrás dela. E aí você, quanto homem, né? Qual a sua visão? Eu vejo que a política tá essa bagunça justamente porque não tem mais a participação da mulher, por causa dessa ausência. No projeto social, eu acho um absurdo, 70% são mulheres. Então, é por isso que a coisa anda, por isso que a coisa funciona. E é de verdade, eu tenho 2 mulheres, não é só a Érica por trás de mim. Tem a minha mãe também, que era, né, meus pais separaram, eu tinha 11 anos. Ela é o retrato da mulher brasileira. Ela batalhava, me deixava ali no ambiente toda preocupada, né? Às vezes ia para trabalhar a pé, para sobrar um dinheiro, para pagar um curso para mim, para eu estar com a mente ocupada, para não ficar ali à mercê, né, exposto à violência durante toda a minha vida. Ela me criou de um jeito assim, num ambiente, qual a chance de eu dar errado? Muito grande. Eu poderia ter seguido o caminho de muitos amigos que eu tive, mas ela não desistiu de mim, ela insistiu, foi muito guerreira, e eu tô aqui hoje. E tem a Érica. Então, assim, 2 pessoas fundamentais na minha vida, são 2 mulheres. Se a gente começar a dar o espaço para as mulheres dentro da política de maneira natural, porque se mentiu muito, né? E colocou para as pessoas da nossa sociedade que a política é um lugar de pessoas perigosas. Isso é de propósito, para ninguém participar mesmo, não é só as mulheres, os homens também. E os homens que tomaram a frente estão nela até hoje. Só que esse espaço teria que ser natural. E a gente, homem, teria que trabalhar um pouquinho mais por isso. Não é através de cota, não vejo que só vai ter a chapa se tiver 30% mulher. Não. Mostrar para a mulher, olha, você é competitivo, você é capaz. O assunto é política, é difícil. Mas se fosse fácil, não precisaria de você. A gente precisa de você na política. É por isso que eu vejo muitas coisas dando certo, muitas empresas, eu vi isso dentro da Tecnisa, o quadro de funcionários composto por maioria mulher. É por isso que está dando certo. Então, assim, só pegar os exemplos do mundo corporativo, onde a mulher está, ela consegue fazer 3, 4 tarefas ao mesmo tempo. Eu ia falar isso. Eu não consigo. Então, assim, sabe? É só dar oportunidade. Esse processo deveria ser natural. Eu sei que está enraizado, a nossa cultura, né, já é um pouco complicada, mas isso seria uma tarefa do homem também, sabe? Dar o espaço para a mulher, mas os exemplos que a gente tem na política, né? Quando tem a oportunidade de dar espaço para uma mulher, vai lá e nomeia um homem, a turma que defende, né? Então, isso. Se não discute, isso mostra, né? O discurso é uma coisa, na atitude é outra. Então, eu vejo que o dia que a mulher conseguir conquistar esse espaço dentro da política, com a ajuda do homem, com a ajuda... entendendo que a mulher tem muitas habilidades, muito a oferecer e contribuir para a nossa política, ela vai ocupar esse espaço facilmente. Acho que basta ela querer, né? É isso.
quebrar esse tabu e querer. A gente, agora para deixar mais divertido, né, Paula? A gente tem um quadro que chama Na Ponta da Língua e do Fundo do Coração. Eu vou fazer para Kate, a gente vai fazer tipo um bate-bola. Eu pergunto para Kate, aí você me responde, a Paula pergunta para o Japão e respostas Tem que ser curtinhas. Bate-bola, tá bom? Ping-pong. Kate, uma palavra que te define. Determinação. Japão, uma palavra que te define. Sonhador. Um valor que você leva para a vida. Família. Japão, o que mais te motiva no projeto eu acho um absurdo. Realização de sonhos. Kate, um bairro que mora no seu coração. Um bairro? Esplanada Santa Terezinha. Japão, um absurdo que você ainda quer resolver. A nossa política. Um absurdo que você não tolera. Mentira. Uma lembrança marcante da sua comunidade. Nenê. Meu melhor amigo faleceu em 2006. Uma pessoa inspiradora, me deixou pelo meio do caminho, mas que me ensinou muito. Uma mulher que te inspira. Adriana Ventura. Um valor que você aprendeu com a sua família. Honestidade. Uma conquista recente que te enche de orgulho. Gestora de participação comunitária. Política para você é? Fazer diferença na vida das pessoas. E a política para você é? Transformação. Um aprendizado das campanhas que participou. Foram parecidas com as manhãs de domingo do Ayrton Senna. O que mais te emociona no programa Bairros Vivos? Transformação e a comunidade ter voz. O que mais te orgulha no Partido Novo? Tem tanta coisa. Honestidade, propósito, missão. Mas o que eu acho que mais faz sentido é a palavra que ela usou aqui, é transformação. Que é transformar a vida das pessoas que precisam. Kate, um aprendizado da campanha do Sérgio Vitor. Que nada é impossível. É verdade. Uma causa que nunca vai deixar de lutar. A social. O que mais falta na política brasileira? Mulheres. Uma mulher que te inspira. Minha mãe, Nildete. Quando a mulher entra na política, o que muda? Tudo. Não tem uma coisa pontual. Tudo. O olhar, né? Uma frase que você sempre repete. Minha ou... Tanto faz. Uma que é marcada, que você sempre fala. O feito é melhor do que perfeito. Um hábito que te ajuda a manter o equilíbrio. Olha, dançar. Eu ia falar, você sabe? É. Manter o equilíbrio. Preciso ir lá. O que mais te emociona no contato com as pessoas? A gratidão. Uma música que te representa. Nossa, uma música que uma música que representa dias melhores. Uma mudança que gostaria de ver na sua cidade? A transformação das favelas. Uma causa que você vai sempre defender. Social. Um sonho pessoal? Ser vereador de São Paulo. Kate, um sonho que você ainda quer realizar. Ver mais mulheres participando e fazendo a transformação do meu município. Um sonho coletivo? Vários polos do Eu Acho Absurdo espalhados pela cidade. Amém. Muito bom, gente. Estamos chegando ao final desse episódio. Deixem o último recado ali para o pessoal, as redes de vocês, para seguir, acompanhar o trabalho que vocês têm feito. Acho que é muito importante não só falar aqui, mas que as pessoas acompanhem, né, o que vocês façam, porque o exemplo arrasta. Deixa eu só agradecer vocês mais uma vez. Kate, Kate veio de Taubaté. Pegou uma bonada dela para vir aqui falar com a gente. Quem, né, Kate? Quem trabalha em prefeitura, funcionário público, sabe o que isso significa. Pegar uma bonada aí no começo da semana para vir conversar com a gente. Muito obrigada. Imagina. É uma obrigada amiga pela oportunidade. Que eu ganhei na campanha do Sérgio Vitor. Então, obrigada, Serginho, por me apresentar a Kate. O Japão falou muito da mãe dele. Eu vou só um relato da sua mãe aqui. Uma vez eu estava lá
com vocês. E sua mãe, foi quando vocês conseguiram o gás, né, pessoal? Aí eu conversando com a tua mãe brava, ela... Aí eu falei, o que foi? Ela, eu não aguento o Japão, eu já falei que tal pessoa não precisa do gás, e ele dá o gás para a pessoa. Eu já falei para ele que não é para dar para essas pessoas que não precisam, porque ela conhece a pessoa da comunidade, para ela a pessoa não precisa. E eu falava para ela, o coração do seu filho é muito bom. O seu filho ele tem que fazer, o coração dele toca e faz. Agora, se a pessoa não é boa o suficiente, se a pessoa está fazendo isso de má fé, o problema está na pessoa, não está nele. Aí ela, eu sei que ele é assim, eu sei que é o coração dele que é bom, mas isso me deixa muito brava. Então, sua mãe é maravilhosa, realmente ela é um exemplo de mulher e ela fica muito brava quando as pessoas para ela tentam enrolar o Edson Japão, mas não é enrolar, é que, né, cada um sabe do seu coração. É que assim, ela tem a visão, porque né, na mente dela, uma pessoa que não está num barraco, que está numa casa que está no asfalto, ela não precisa tanto quanto essa pessoa, né? Então, eu expliquei para ela depois, falei, mãe, uma pessoa que recebe esse gás, R$120, ela pode pagar uma conta de água, uma conta de luz, ou pagar uma outra conta, comprar uma cesta, comprar uma mistura. Então, assim, não é porque ela mora numa casa que não é de pau, não é um barraco, que ela não esteja precisando. Durante a pandemia, deixou muito claro isso. Muitas pessoas que ajudavam no começo estavam precisando de ajuda no final. Então, isso é muito importante, a gente ter o entendimento. Não é porque a pessoa aparenta que não precisa, que ela não precisa. Então, só conhecendo o íntimo, entendendo ali, sabe, os porquês. E a gente deixava muito isso com o líder da comunidade, né? Porque nada melhor que o líder que está ali no contato no dia a dia. Às vezes a pessoa ela tem uma vergonha, um receio de falar que ela está precisando. Mas para o líder, falou, coloca meu nome na lista lá, porque pô, esse mês está complicado assim. São várias dificuldades. Então, minha mãe, ela batia o olho, falou, não, essa pessoa não precisa, mas é o jeito dela. E ela tá certa, é aquele jeito de fiscalizar, né? De não estarem me enganando e tudo. Mas é lógico que no meio disso tem a galera que é espertinha, não tem jeito, não tem para onde fugir. Mas a gente tentava levar isso de uma maneira bem leve, porque se a pessoa colocou o nome na lista, é porque ela tá precisando. Então, obrigada. Japão também, um amigo, Japão, família toda que eu ganhei. Eu falo que o Novo só me deu amigos. Eu sou muito feliz no Novo pelos amigos que eu conquistei aqui, que eu tenho. Então, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Japão veio correndo hoje, Obrigado, né, do hospital. Falei, Japão, desmarque. Ele falou, não vou desmarcar. Eu faço questão de estar lá com vocês. Sim. Então, muito obrigada pela sua amizade, pelo seu carinho e por tudo que você faz pelo Brasil, porque o que você faz, essa pontinha que você fala, eu sou só um grãozinho, esse grãozinho é gigante. Obrigado. Se tivessem vários grãozinhos de Japão, a gente estaria bem melhor do que a gente está hoje. Então, muito obrigada por você estar aqui hoje com a gente. Eu te agradeço. Deixa aí o tchau e o contato de vocês. Obrigado pela oportunidade. Nas redes sociais eu sou Kate Ferreira. Acompanhe um pouco do trabalho, um pouco da transformação que nós estamos fazendo no nosso município. E a gente precisa tirar as coisas do papel. Acreditar que a gente vai transformar é muito bonito. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, vamos cuidar das nossas atitudes também, do que a gente faz. Não adianta a gente falar meia hora bonito, estacionar numa vaga de idoso, dar uma carteirada no equipamento público, passando na frente da população. A gente precisa ser exemplo. Palavras tem bastante por aí. Obrigado, meninas, pela oportunidade. Oportunidade de estar com você, Japão. Obrigado, eu que agradeço, né, de estar aqui com vocês. Você vê, ó, eu tô em minoria aqui, ó. Tinha que ser assim, né? A nossa política tinha que ser assim. E o que eu queria deixar aqui também, assim, parabéns pelo projeto, né, de vocês, de estar mostrando um pouco dessas pessoas que vocês vêm entrevistando, que é muito importante você dar voz, você mostrar, né, o seu Eugênio costuma muito dizer, né, não adianta a esposa de César ser honesta, precisa mostrar que ela é honesta para as pessoas
ver o exemplo, como a Kate falou, que arrasta, e a gente construir uma sociedade melhor, né? A gente precisa de bons exemplos, a gente precisa de boas histórias, a gente precisa de pessoas de bom coração na política. Então, o projeto de vocês aqui de levar essa coisa boa para as pessoas, né? Desses bons exemplos, vocês estão de parabéns. As pessoas quiserem seguir o Japão nas redes sociais, Edson Japão BR, tanto no Instagram quanto no Facebook, no TikTok, tem algumas coisas lá, algumas reflexões, antigamente mais, né? Agora um pouco menos, por causa do trabalho, mas sigam lá, há 11 anos, né, desde 2014 a gente vem tentando trazer dignidade para dentro da favela, transformação através de educação, incentivo ao esporte, tecnologia, cursos profissionalizantes, sair da indignação, né, partir para ação. Tem muito trabalho, o mato está alto, a gente precisa de pessoas para ajudar. Se não der para ajudar como voluntário, seja financeiramente, doando, tem lá na página do Eu Acho um Absurdo todo o nosso trabalho, como fazer para contribuir. E se não der para ajudar como voluntário, como de maneira financeira, poste nas redes sociais, reposte o nosso trabalho para que mais pessoas conheçam. Então, é muito importante, né, estar divulgando esse trabalho para que outras pessoas entendam todo esse propósito, toda essa missão, todo esse desejo de transformação, esse desejo de espírito público, porque, como a Kate falou aqui, né, não é só falar aqui no microfone, chegar lá e fazer tudo errado, né? A gente está fazendo, a gente está dando exemplo. Então, quando as pessoas falam que o Novo é elite porque é elite do que a gente tem de melhor na política, não é porque é uma elite financeira. É o melhor projeto político para o nosso país, para a gente construir um país melhor. É isso. Muito obrigado. Nosso futuro vereador, né, Paula? Amém. Acompanhe o trabalho dele. Pessoal, obrigado. Esse foi mais um episódio. Tchauzinho e até a próxima, né, Paula? Com os próximos convidados. Pessoal, mais um episódio, sucesso na base delas. Vocês têm que acompanhar, continuar acompanhando na base delas. Aqui, ó, só vai vir gente desse nível aqui, ó. Só sucesso. Obrigada. Tchau.